feitos ao nosso redor, nós jamais seremos cristãos misericordiosos. Se tudo correr bem à nossa volta, nós jamais seremos cristãos misericordiosos. E nós estamos falando aqui sobre a mordomia das obras de misericórdia. O que é isso? Quando eu dou uma marmita para um morador de rua, por que eu dei a marmita? Porque a dificuldade que aquele homem está passando, que aquela mulher está passando, suscitou no meu coração a misericórdia, que fez com que eu o abençoasse com uma marmita. Se aquele homem fosse rico, a misericórdia não nasceria no meu coração. Então perceba que até com os moradores de rua, Deus tem um propósito de edificação na igreja. Com o irmão que te magoa, há um propósito de edificação. Isso vai gerar em você misericórdia. Então não murmure quando alguém te insulta, quando você vê a calamidade de outra pessoa. É Deus lhe dando uma oportunidade de ser misericordioso. É Deus lhe dando uma oportunidade de ser alguém diferente. Aquela pessoa não merece, mas você vai fazer por ela o que ela não merece. Se a gente for fazer isso aí, vamos criar muitos inimigos. A gente não tem misericórdia. O que vai gerar é um inimigo atrás do outro. É o que o irmão, o nosso irmão Reginaldo está falando. Muito bem colocado, irmão Reginaldo. Então nós temos de ter essa atitude para que dessa forma nós possamos ser diferentes, meus irmãos. Então vamos dar continuidade aqui. No Antigo Testamento, o termo está presente em textos como: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 23:6. Então olha o que está dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Agora, o salmista Davi aqui, gente, não está falando somente da misericórdia do Senhor. Olha o que Davi está dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia, ele não pôs o nome de Deus aqui, está incluída a misericórdia de Deus. Só que quando ele disse isso aqui, ele deixou livre. Por quê? Ele tá dizendo que a misericórdia vai seguir ele de uma forma geral. Ele está dizendo que Deus vai ter tanta compaixão dele, que Deus vai levantar homens na terra e mulheres, que mesmo Davi merecendo a morte, porque Davi sabia que ele era um homem terrível, ele está dizendo: mesmo eu sendo um homem terrível, o amor do meu pastor vai ser tão grande para mim, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Davi estava dizendo: eu rogo para que não somente a misericórdia do meu Deus me siga, mas também para que aqueles que estiverem ao meu redor vendo as minhas falhas tenham misericórdia de mim. Então olha a importância de nós termos misericórdia da vida do irmão. O irmão não vai com a minha cara, eu vou ter misericórdia dele, eu vou orar por ele, eu vou me aproximar dele, a gente vai tentar resolver essa situação. O irmão está passando fome, eu tenho misericórdia da vida dele, pelo que ele está passando, deve ser gerada no meu coração misericórdia, e eu vou estender a minha mão para ajudá-lo. Então que a misericórdia do Senhor possa nos seguir todos os dias, mas que nós também possamos ser misericordiosos para com outras pessoas que vão estar ao nosso redor. 2. Misericordioso. A palavra misericordioso no grego tem um sentido de entranhas de misericórdia ou de bondade. A expressão indica o sentimento que vem do íntimo, das entranhas, do coração. Ela mostra que servimos a um Deus de misericórdia, longanimidade e benignidade. Essas são qualidades morais de Deus. Quem se identifica com Ele por meio do Espírito Santo deve manifestar tais qualidades morais. Então, queridos, observando mais uma vez, a palavra misericordioso aqui está claramente expressando alguém que tem entranhas de misericórdia. Na cultura judaica antiga, vocês vão perceber que hoje em dia nós usamos muito o termo. Por exemplo, tem um louvor que nós cantamos: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Porque quando nós expressamos que nós amamos o nosso Deus de todo o nosso coração, está representando o quê? O nosso ser, né? Porque para nós hoje o nosso coração representa o quê? A totalidade da nossa vida. Quando você diz: eu amo os meus pais de todo o meu coração,
Você está dizendo, eu amo meus pais de todo o meu ser, de tudo que eu tenho. Eu amo a minha esposa de todo o meu coração. Eu amo minha esposa com tudo que eu tenho. Então, antigamente, principalmente os judeus, lá até hoje, eles não têm o costume de dizer coração. Você vai encontrar termos na Bíblia dizendo que com as minhas entranhas, eu amo o Senhor de todas as minhas entranhas. Ali significa amar na realidade, amar com todas as tripas. Era o que eles estavam expressando. Porque para nós aqui no Brasil, o nosso amor está no coração. Mas para um judeu, ele acredita que o amor concentra basicamente nas suas entranhas, ou seja, nas suas tripas, nos seus órgãos internos. É estranho, né, irmão? Isso é meio estranho, mas é a realidade. Depende, varia de cultura para cultura. Varia de cultura para cultura. O pastor Nilson Gomes pregou aqui, ele até falou sobre isso, que tem lugares que é a garganta, outros lugares são os olhos, outros nariz. Aqui para nós é o coração, mas se para outras pessoas aí fora é outro órgão. O importante é a expressão, o que vale é a expressão para indicar. Então aqui, quando eu tenho entranhas de misericórdia, não é misericórdia pela metade. É o que está entranhado lá dentro. É que está lá dentro, exatamente. Que está agarrado em mim. Não é forçado. Não é forçado. Porque tem gente que a misericórdia dele é para os outros verem. A misericórdia dele é para os outros verem. Que ele faz, ela faz. É porque eu dou tantas cestas básicas por mês. E Jesus disse, quando tu deres alguma esmola, que a tua mão esquerda não sabe o que a direita fez. Né? Não é para eu dar e sair falando depois que eu dei, que eu fiz. Não é misericórdia. Isso é farisaísmo. Jesus disse que quem fazia isso eram os fariseus, para serem reconhecidos, né? Para serem louvados. Aí Jesus disse, eles já receberam sua recompensa. Qual a recompensa? A glória dos homens, o aplauso dos homens. Então tem gente que faz, não é para... Hoje em dia tudo que faz, né? Tudo que se faz. O cara vai alimentar morador de rua, selfie. Ele bate a selfie. Aí para dizer que a igreja dele, ele nem conhece a igreja dos outros. Nem sabe se a igreja dos outros faz ou não. Porque tem igreja que faz e não mostra para ninguém. Fica no íntimo. Ele nem sabe se a igreja dos outros faz ou não. Ele bate uma selfie dando comida a morador de rua. Posta no Face. Aqui agora fazendo o que vocês não fazem. Movimentando o reino. Eu imagino Deus olhando aqui no céu. Oh Deus, eu fico mordido, meu irmão, eu fico doido com isso. Eu imagino Deus vendo aquilo no céu, mas que hipocrisia, irmão. É para os outros verem, aí os irmãos ficam no comentário, homem de Deus, mulher de Deus, vai para o céu, vai para o céu. Oh, imagina a decepção desses caras naquele dia. Deus olhando para ele e dizendo, vocês já receberam a recompensa de vocês estão procurando o que aqui? Já receberam. Vocês não deram lá e não quiseram se mostrar para receber a glória dos homens, então agora não vai dar para vocês receber o que eu tenho aqui. Porque o que Deus tem lá é para quem fez para a glória de Deus. É para quem fez para exaltar o nome do Senhor. Então que a nossa mão direita não saiba o que a nossa esquerda fez. Quando você fizer por alguém, se for possível, fique só entre você e a pessoa. Não precisa sair espalhando, isso não é misericórdia. Isso é querer se mostrar. Quem faz porque ama, ele não quer saber o que os outros vão falar. Ele quer saber o resultado que a atitude dele gerou na vida da pessoa. Não é verdade? Então vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Já vamos por 2 aqui. O tópico 2. A mordomia da misericórdia cristã. A misericórdia como o amor, pois ela só tem valor se for praticada. As obras de misericórdia estão inseridas no contexto das boas obras, inerentes à vontade de todos os salvos em Cristo Jesus. Então as obras de misericórdia estão inseridas no contexto das obras inerentes à vida de todos os salvos em Cristo Jesus. Então uma boa, irmãos. Uma boa. Vale ressaltar que a misericórdia que eu tenho, ela só vai valer de alguma coisa quando eu ponho em prática, né? Porque, por exemplo, de nada me vale passar na rua, ver alguém dormindo na rua sem cobertor, passando frio, passando fome, e eu dizer, coitado, eu tenho condição de ajudar. Isso quando eu tenho condições de ajudar, um exemplo. Eu sei que eu posso ajudar aquela pessoa. Eu sei que eu posso estender a mão para ela. Só que eu não quero fazer isso. Só que eu tenho uma misericórdia falsa no meu coração. Eu faço coitado,
Ah, Deus, levanta essa pessoa. Do que adiantou, irmão? Ajudou em que essa pessoa? Então a misericórdia verdadeira é quando você demonstra isso. Como nós falamos no início. Machucaram você, você é um cristão misericordioso de verdade, como você costuma dizer, então você vai perdoar essa pessoa. Então você não vai levar em conta o que ela fez com você. Você é um cristão misericordioso, na verdade, então você vai alimentar quem está com fome quando você tem condição de fazer. Você vai vestir quem está nu, vai estender a mão para quem bateu na tua porta, porque o Senhor Jesus disse: se alguém pedir emprestado, se alguém te pedir emprestado, empreste. Se alguém me pedir, dê, sem querer nada em troca. Então o Senhor Jesus nos ensinou a sermos misericordiosos quando nós temos condição de ajudar. Então, se Deus te deu condição de ajudar, tenha em mão que Deus tem um propósito. Tem em vista que Deus tem um propósito para isso. Por exemplo, o maior propósito na Bíblia, o trabalho do cristão, ele tem um propósito. O primeiro propósito do trabalho do cristão é o quê? Manter a sua família. E o segundo propósito é ajudar quem precisa. O nosso salário não é só para a nossa família, biblicamente não. O nosso salário é para ajudar quem precisa também. Então você trabalha, você tem condição, alguém bateu na tua porta, está precisando do quê? Você pode ajudar? Faça isso, querido. Deus vai te abençoar, Deus vai te recompensar. Tudo está sendo anotado no céu. As obras de misericórdia, irmãos, ela não cai por terra, ainda que ninguém veja. O Senhor Jesus disse: o vosso Pai Celestial que vê em secreto vos recompensará. Vos recompensará. Então, mesmo no secreto, o Senhor Deus, Ele está vendo o que nós fazemos, o que nós praticamos, a forma como procedemos em nosso dia a dia. Então, que nós possamos ser misericordiosos quanto àqueles que dependem, que estão precisando de nós no dia a dia. Vamos dar continuidade. Obras de misericórdia na prática. Na parábola do bom samaritano, em Lucas capítulo 10, verso 25 ao 27, Jesus respondeu a um doutor da lei acerca da vida eterna. Ele disse: diante de um homem assaltado, caído à beira do caminho, 3 personagens se destacam. Primeiro, um sacerdote que, vendo o homem caído, passou de largo. Depois, um levita que ignorou o enfermo. Por fim, um samaritano que cuidou do homem e o levou a uma hospedaria. Veja a pergunta de Jesus ao doutor da lei: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos do salteador? O doutor da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Nosso Senhor Jesus mostrou que a misericórdia não deve ser apenas um sentimento, mas uma ação diretiva. Vai e faz da mesma maneira. Então, olhando para a parábola do bom samaritano, Jesus nos ensinou um grande exemplo. Por quê? O texto de Lucas, no capítulo 10 e a partir do verso 25, se você ler, você não vai encontrar no texto dizendo que o sacerdote passou e murmurou contra aquele homem. Você não vai encontrar no texto, porque nós também não podemos acrescentar o texto. Tem gente que para fazer cera ou cena, cera e cena, os dois, ele acrescenta o texto de uma tal forma que parece que o sacerdote e o levita é o Satanás em pessoa e o bom samaritano é o próprio Deus passando ali. É claro que o bom samaritano ali representou alguém que teve misericórdia, como representa Jesus, né? Que ninguém tendo misericórdia de nós e não podendo ajudar, o Senhor Jesus morreu por nós, se entregou na cruz por nós, é óbvio. Mas naquele caso, como seres humanos, o texto não diz que o sacerdote murmurou e que o levita murmurou. O sacerdote fez, me perdoe, o que nós fazemos muitas vezes. A gente não murmura, a gente não fala mal, mas a gente passa e faz vista grossa. Foi o que o sacerdote fez. Não estou vendo nada, né? Não estou vendo nada. Talvez aquele sacerdote, irmãos, diz: é só mais um homem que está caído aqui, alguém vai aparecer e vai ajudar ele. Tem um hino
tem muitos hinos que retratam dessa passagem, mas o texto diz que ele simplesmente passou pelo homem caído. Não revela qual foi o pensamento, qual eram os desejos do coração do sacerdote e do levita. Ali, o que Jesus condena ali é a falta de misericórdia, porque o texto afirma que eles viram, sabiam que o homem estava caído, e eles não quiseram fazer nada. Talvez no coração daquele sacerdote do levita, eles tinham uma falsa misericórdia. Imagina um sacerdote com a falta de misericórdia passando e dizendo: no momento eu não posso ajudar, aí intercedendo, mas Deus vai levantar um que vai ajudar esse homem, como nós fazemos. A gente às vezes tem condição de ajudar, mas a gente vai orar: Deus, levanta alguém para ajudar o irmão. Por que você não ajuda? Por que você não ajuda? Deus quer levantar você, irmão, que tem condição. Deus quer levantar eu, quando eu tenho condição de ajudar. Entendeu? O levita, imagina o levita passando: Senhor, no momento eu não posso fazer nada, mas ajuda, levanta alguém. Já imaginou, irmão? Já imaginou? Eu começo a raciocinar. Aí vem o samaritano, não tinha valor para muitos judeus, e a própria Bíblia, a gente não precisa nem fazer arrudeio para entender que a própria Bíblia deixa bem claro que judeus e samaritanos não se batiam, não iam bem. E isso está bem explícito na passagem de João capítulo 4, ali, quando Jesus tem aquele encontro com aquela mulher samaritana. Imagina um samaritano que para muitos judeus não tinham valor, né? Não prestavam, estavam excluídos da promessa, não sabiam adorar a Deus, não tinham propósito. Mas foi o bom samaritano, que Jesus afirma como bom samaritano, que ajudou aquele homem, que estendeu a mão. Então a gente percebe, irmãos, que as nossas obras, Jesus disse que em Mateus capítulo 6, como é que a gente vai conhecer um profeta de Deus? Pelas suas obras. Jesus disse: uma fonte de água não pode jorrar água doce e água salgada ao mesmo tempo. Ou é água doce, ou é água salgada. Não se colhe figo dos ambrolhos. Não pode pegar uva de um pé de espinho. Então as nossas obras, ou os frutos que nós damos, é que vai mostrar quem nós realmente somos. Então tem gente que fala muito e faz pouco. Agora tem gente que não fala quase nada, mas pratica as obras de misericórdia. Então não adianta nada a gente ser misericordioso de boca, mas as nossas obras não demonstram nada disso. Olha o que Tiago disse: porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ele diz no 18: alguém porém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. Então o cristão que é misericordioso, que foi salvo, ele pratica boas obras de misericórdia, ele dá bons frutos. Agora eis uma questão que nós temos de entender nesta manhã. Eu queria fazer aqui uma pergunta para a reflexão dos irmãos. Eu queria que os irmãos prestassem muita atenção na pergunta que eu vou fazer aqui. Nós praticamos boas obras para sermos salvos? Ou nós praticamos boas obras porque nós fomos salvos por Cristo Jesus? Porque fomos salvos por Cristo. Porque nós fomos salvos, meu irmão. Quem mais pode responder? Quem mais tem uma opinião? O que os irmãos acham? Nós praticamos boas obras porque nós fomos salvos ou para sermos salvos? Quem respondeu? Porque somos salvos. Porque somos salvos. Porque nós somos salvos. Então os irmãos estão bem afiados. Não existe esse negócio, irmãos. Não existe este negócio de dizer que pratica boas obras para ser salvo.
As nossas obras demonstram que nós fomos salvos por Cristo Jesus. Quando eu não pratico boas obras, isto está dando a entender que eu ainda não fui salvo. Que eu ainda não fui salvo, que eu não fui liberto, que eu não estou em Cristo Jesus. Um cristão que foi salvo automaticamente pratica boas obras, porque nós temos a capacidade de analisar as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, mas o mundo não tem disposição para meditar na palavra de Deus. O mundo não tem disposição para fazer leitura das Santas Escrituras. Então Deus usou uma estratégia. O apóstolo Paulo disse que nós somos cartas vivas na mão de Deus. Cartas que falam com este mundo, que transmitem mensagens. Então nós meditamos na palavra e o mundo medita nos nossos frutos, nas nossas obras. Quando nós praticamos boas obras, o mundo sente sede de Deus. O mundo sente vontade, sente-se atraído por Jesus Cristo. Quando praticamos boas obras, os ímpios olham para nós e dizem: eu quero ser igual àquela irmã. Eu quero ser igual àquele irmão. Eu quero fazer o mesmo que ela faz. Eu quero fazer o mesmo que ele faz. Por isso que nós já estamos fartos de muita gente que diz que serve a Deus na igreja, mas ele não tem frutos que demonstram isso. As obras dele negam as suas palavras. Então ele não foi salvo por Cristo Jesus. Porque nós já falamos disso aqui outras vezes e eu torno a repetir. A nossa salvação não se inicia no céu. A salvação inicia-se a partir do momento que eu me entreguei a Jesus. Eu não serei salvo, eu já sou salvo. Eu não tenho tempo para um dia ser salvo. Eu sou salvo hoje, em Cristo Jesus. Se eu partir hoje, eu parti sendo salvos, como um salvo em Cristo Jesus. E nós somos salvos do quê? Alguém pode responder? Os irmãos sabem do quê? Porque nós fomos salvos. Agora nós fomos salvos do quê? Do pecado. Do pecado. Acertou. A irmã acertou no prego. Bateu o martelo onde eu queria. Nós somos salvos dos nossos pecados. E qual é a base para dizer que nós somos salvos dos nossos pecados? O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo de número 2: outrora, irmãos, vocês andavam presos, sendo escravos, mortos pela prática do pecado. Nós estávamos mortos, irmãos, nas nossas vidas de pecado. Estávamos encarcerados, nós éramos escravos. Então o Senhor Jesus nos comprou, nos resgatou e nos salvou da nossa vida de pecado. E porque nós fomos resgatados e salvos, nós praticamos boas obras na presença de Deus. Imagina um cristão que foi salvo, mas que não demonstra isso no seu dia a dia, que não faz com que isso seja conhecido de jeito e maneira. Imagina, irmão. Agora, qual é a diferença que um cristão desse faz no mundo? A diferença é que ele vem no culto, fim de semana, pula, canta, grita, adora, prega, faz alguma atividade na igreja, qualquer que seja ela, e volta para casa. E está tudo certo. E aí ele está sendo enganado. Porque no coração dele está dizendo: eu fui salvo. Mas quando a gente vai analisar as obras, não tem. Não tem. Entendeu? Se continuar a mesma obra do pecado, na mesma prática. Na mesma prática. Não deixa, não. Não deixou. É a mesma vida. E Jesus disse para Nicodemos o quê? Se tu não nascer de novo, de maneira nenhuma tu poderá entrar no reino de Deus. Tu poderá ver o reino de Deus.
E o apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então nós somos uma nova criatura, irmãos. Nascemos de novo. As nossas obras são outras obras. As nossas atitudes são outras atitudes. Então isso são coisas chatas de se ouvir às vezes. Mas são coisas que nos despertam, que nos fazem refletir, porque muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, isso está se perdendo, irmãos. Isso está se perdendo. Nós estamos entrando numa espécie de comodismo, de rotina. De rotina. Tem gente que, se ele ficar afastado um mês da igreja, ele desvia. Ele desvia. Ele não pode ficar sem vir no culto um mês. Se ele viajar, ele desvia. Por quê? Precisa de motivação para estar aqui. Precisa de motivação. Ele não é crente. É emocional. Precisa de motivação. Então eu fico imaginando aonde nós vamos parar, né? Onde nós vamos chegar com a nossa fé superficial, porque nós temos fé, mas nós não demonstramos isso. Nós não demonstramos isso. E a nossa fé, ela é demonstrada por meio das nossas obras, porque nós dizemos para as pessoas aí fora: eu creio em Jesus, eu tenho fé em Jesus, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Mas quando o mundo nos analisa, nada. Nós não temos fé coisa nenhuma. Nós não cremos coisa nenhuma. Nós não temos fé. A nossa fé, ela se abala muito fácil. Se abala muito fácil. Só basta uma dor de cabeça para a gente sair da igreja, desviar e dizer que Deus não está conosco. Se alguém falar alguma coisa, você falar, não estaria mais. Não vai mais, é verdade. É verdade. Falou mal de mim, eu não piso meus pés naquela igreja. Eu vou para outra. Eu vou para outra. Eu vou mudar. Essa semana eu postei um negócio no grupo, né? Eu coloquei uma mensagem lá para reflexão dos irmãos. O pastor da outra igreja sempre vai ser melhor do que o da nossa igreja. Mas por quê? Porque ele não conhece a gente ainda, né? É uma verdade. Por que tem gente que vive mudando de igreja? Porque ele não presta mesmo. Quem não presta é ele, não é o pastor, não é o obreiro, o irmão. É ele que não tem caráter mesmo. E aí ele chega lá e conta uma história mal contada para o pastor da outra igreja, e o pastor sente pena dele, e o pastor daqui que é o safado, ou da outra igreja que é o pilantra. E aí com 2 meses ele já está dando dor de cabeça para o pastor lá de novo. Pastor, rapaz, ele é bode aí, meu. Então é o caráter que não está sendo mais demonstrado. A falta de caráter que está grande em nosso meio. E dando continuidade aqui ao 2, somos criados para as boas obras. O apóstolo Paulo ensinou aos crentes de Éfeso que a salvação não vem pelas obras, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, porque somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Assim, devemos praticar as boas obras porque somos salvos e fomos alcançados pela graça de Deus. Os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Dentre as boas obras, podemos listar algumas obras de misericórdia. Então, o que nós lemos foi o que nós falamos anteriormente aqui. 2.1. Na área das necessidades humanas. Quem faz obras de misericórdia em prol dos carentes, necessitados e vulneráveis sociais, está fazendo ao próprio Cristo. Mateus capítulo 25, versos 35 e 36. Mateus capítulo 25, versos 35 e 36. Olha o que o texto diz: pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e cuidaste de mim, preso e me visitastes. Então, quando fazemos alguma coisa, não fazemos simplesmente aos homens,
mas fazemos como se estivéssemos fazendo ao próprio Cristo Jesus. Sempre tinha principalmente onde eu morava, na Bahia, uma conversa estranha, né? Espalhada por meio das pessoas que, de certa forma, não conhecem a Deus e a sua palavra. Eu acho que alguns de vocês já ouviram alguém dizer que nos últimos dias Jesus iria se vestir de mendigo, de pobre, e ia bater de porta em porta pedindo um pão, para ver quem era que estava apto para entrar no céu, né? As pessoas, até hoje essa conversa, porque nos últimos dias Jesus irá bater de porta em porta, vai se disfarçar de mendigo, e vai pedir um pão, e se você não ajudar, meu irmão, ele toma cachaça o mês todo, bate na mulher, ladrão, matador, safado, pilantra, mas ele acha que ele vai para o céu porque ele deu um pão, né, irmão? Então, Jesus vai bater, e quem não der o pão para Jesus vai para o inferno e não vai receber a salvação. Por que o povo diz isso? Com base nesse texto que nós lemos. Com base no que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 25, então guarde isso aqui. Mateus capítulo 25, os versos 35 e 36. Jesus falando que quando nós demos de comer, vestimenta, quando visitarmos, estaríamos fazendo isso ao próprio Cristo. Só que eles dizem isso por quê? Falta de interpretação. Falta de interpretação bíblica. Gente que lê a Bíblia não consegue interpretar. E acha que Jesus está dizendo que vai descer e se vestir de mendigo para receber pão na nossa porta. E não. Aqui Jesus está falando dos próprios homens que precisam de nós. Jesus está dizendo que quando eu fizer para o irmão Reginaldo, é como se eu estivesse fazendo para o próprio Cristo. Então eu não posso murmurar. Irmão Reginaldo também está demais. Todo mês, meu, cesta básica. Todo mês, meu, rouba. Todo mês tem que dar dinheiro para o irmão Reginaldo pagar a conta de água, de luz. Meu irmão está endemoniado, vai procurar emprego. Tem gente que é assim, irmão. Ele até faz. Agora é melhor não ter feito. É igual o cara que fazer, irmão. O camarada fizer e depois me aprontar uma peça dessa, não adianta fazer. Irmão, eu vou ajudar só essa vez, hein? Da próxima vez o irmão procura. Não ajuda, irmão. Deus vai levantando a pessoa para ajudar, não ajuda. Entendeu? Quando você fizer, tem medo, esqueça. Esqueça, minha recompensa vem de Deus. Como se eu estivesse fazendo para o Senhor Jesus. Vamos esquecer. Continuando. 2.3. 2.2. Na área das necessidades espirituais. As necessidades espirituais do homem são tão urgentes que Deus enviou o seu Filho para salvá-lo de sua miséria. Esse ato nos lembra quando o profeta Jonas entristeceu-se por causa da compaixão de Deus pelo povo de Nínive. Eis, porém, que o Senhor lhe respondeu: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Por que Deus se compadeceu de Nínive? Porque Nínive não conhecia a poderosa palavra de Deus. Nínive não conhecia a Deus. Olha o que Deus está dizendo em Nínive. O povo acerca de Deus ali era tão ignorante que Deus usou o termo. Eles não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda. Como é que eu não vou ter misericórdia de um povo desse? Como é que eu não vou ter compaixão de um povo desse? Vai lá, Jonas, e prega para o povo. Então, muitas vezes, a gente nem conhece a vida da pessoa. É alguém que não conhece a palavra de Deus. A gente está vendo a pessoa na miséria, na droga, no tráfico, a casa destruída, a família acabada, espiritualmente está desestruturada. O problema é dele. O problema é dela. Ele que se vire, ela que se vire. Eu vou estar deixando minha família para fazer culto lá? Vagabundo, fica na rua usando droga, depois eu tenho que ir lá interceder? Isso é gente que não conhece a Deus, irmão.
É gente que não tem discernimento de quem é o Senhor, não conhece a palavra de Deus. E o dever é seu. O dever é seu. De praticar as obras de misericórdia na área espiritual dessa pessoa. De pregar a palavra de Deus. De abraçar tal pessoa. Se preciso for, você tem de chorar com ela. Abraçar a causa dela. E dizer, eu vou te ajudar, você vai conhecer a Deus. Eu vou levar você até Jesus. Aleluia. Muitas vezes nós quebramos a cabeça com gente que conhece a palavra de Deus. E não queremos quebrar com quem não conhece a Deus. Muitas vezes a gente está aqui dentro sofrendo por quem conhece a Deus. Sabe o que tem que fazer, mas a gente não está do lado, ele não vem. Agora quem não conhece a Deus, a gente não vai ajudar. Nós não vamos estender a mão. O que Jesus disse? Quem precisa de médico? O sã ou o doente? O doente. Agora muitas vezes nós queremos apresentar o médico para quem está sã e quem está doente a gente abre mão. A gente não faz nada. A gente deixa morrer. Porque tem crente que já virou safadeza. A cada final de mês, se não visitar a casa dele, não vem no culto mais. Se não for lá ouvir as migalhas que ele vai contar para você, ele não vem no culto. E eu não estou falando de quem começou na fé, não. É gente com anos de evangelho. É gente que tem anos de evangelho. Conhece a Bíblia de capa a capa. Mas se não está lá bajulando ele, não vem. Igual a escola bíblica dominical. Os irmãos vêm uma semana, 2 semanas. Aí quando é na 3ª semana tem que o Flávio estar no culto, implorando, chorando. Parecendo que quem vai receber a salvação pelo ensino que a gente está recebendo aqui é o irmão Flávio. É os irmãos. Se não está bajulando, o cara não participa mais, irmão. Não vem mais. E não estou falando de gente que está doente, como a questão da irmã Renilda. Falou, então, irmão, tenho que estar no médico amanhã, não posso vir. E eu conversei com a irmã ali de Rosa, não sei o nome dela. Falou, irmão, talvez amanhã também eu não poderia ir, tenho um compromisso. Eu estou falando de gente que não vem por dor de cotovelo. Porque fica fazendo birra. Ah, ninguém me ama, ninguém me abraça, ninguém vai lá em casa tomar um café. Não faz isso comigo, não. Não faça isso comigo, não. Agora imagine se a gente sofresse a perseguição que os cristãos primitivos sofriam, irmãos. Irmãos, aonde a gente ia chegar, irmãos? O que seria de nós, irmãos? Eu ouvi de um grande homem de Deus essa semana algo que eu concordo piamente. Ele, em uma de suas palestras, ele disse, ora, o Brasil só vai despertar, os nossos cristãos só vão tomar vergonha na cara quando Deus fizer com que uma grande perseguição se levante nesse país aos cristãos. Porque aqui, cristão tem mordomia no Brasil. Aqui, cristão tem mordomia no Brasil. Aqui, cristão tem prioridade, aqui no Brasil é. Quando começar a arrancar a cabeça de pastor aqui no Brasil, cristão tomar tacada nas costas, cobrir o rei no lombo de peão, aí você vai ver como é que vai ser, como é que a gente vai se consertar rápido. Vai ser o ai. Com certeza, como é que vai ser o ai? Como é que vai ser rápido a gente vai correr para a igreja? Mas vai ser ligeiro, vai ter gente jejuando. A igreja ao longo da história, você pode ler a história da igreja, você pode ler, toda vez que a igreja parava de ser perseguida, a igreja parava de crescer, se acomodava, ninguém queria evangelizar mais. Aí quando o chicote estralava, quanto mais batia, mais a igreja. Vê o povo de Israel, o que o texto diz? Quanto mais apanhava, mais crescia. É isso que Deus vai fazer. Fique vendo. Uma hora dessa, irmão, vai ter gente que vai perder a cabeça aqui. Aí a gente vai se consertar. Aí a gente vai parar com esse negócio de qualquer coisinha, querer parar de vir para a igreja, porque está bagunçado.
Está bagunçado, irmão, está bagunçado. A gente fala, tenta ajudar, são poucos, tem ainda. Quantos membros a gente tem na igreja aqui? Tem quantas pessoas na igreja aqui? Então é uma vergonha o número de pessoas que a gente tem aqui. Os nossos jovens, é uma vergonha, irmãos. A Bíblia diz que os jovens têm a força, têm o vigor para buscar Deus. E a própria Bíblia diz, os jovens cuidem das coisas de Deus. Uma vergonha. Uma vergonha. A gente tem uma escola dominical de manhã, um ensino precioso como esse, e a gente tem 2 crentes na escola bíblica dominical. Eu não me conformo. Eu não me conformo. Eu não me conformo. Os irmãos podem dizer para ele, mas tem 15 dias que o irmão não vem na igreja. Mas por quê? Eu trabalho durante toda a semana até o sábado à noite. Não posso vir no culto. E nos domingos, eu fui ao hospital com o Pietro que estava sentado no banco aqui ontem. Por isso que eu não vim. Mandei mensagem para o Flávio, mandei mensagem para os irmãos. Domingo passado eu não estive na escola dominical, tão cansado que estava, irmão. Eu falei, não dormi ainda, irmão. Eu vou dormir agora de manhã e não perdi a hora e não vai dar para estar na escola dominical. E eu não falto aqui na escola dominical. Então, por esse motivo. Mas é um problema, gente que não vem porque está doído, o coração está magoado por qualquer coisa. Então, vamos dar continuidade aqui para a gente poder encerrar. Mas... Opa, desculpa. Nós devemos nos conformar com essa situação, porque tem muita gente, já chamei muitos amigos assim, né, para ir para a igreja, eu convidei mais de uma vez, e assim, a pessoa a gente deve ter calma, se conformar e aceitar que são poucos os que se dedicam, ou está sempre batendo na mesma tecla. Qual a postura que a gente deve tomar, né, diante dessa situação? É uma dúvida que eu tenho na pergunta. Então, a gente não deve se conformar, né? Na realidade, o apóstolo Paulo disse, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Então, por que Paulo estava dizendo? Por que o mundo está assim? Porque o entendimento deles ainda são um pensamento preso às coisas do mundo. Não, mas pecaminosa. Na questão de... Não, mas a questão de pessoas que já conhecem o Evangelho. Então, são pessoas que não têm a sua mente ainda transformada, né, pela palavra de Deus, que ainda não teve a sua mente renovada, uma nova mente em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós devemos buscar ter a mente de Cristo, ou buscar parecer-se, imitar o modelo de Cristo. Então, como o irmão tem essa dúvida, na verdade a gente não deve se conformar, mas é você pegar a Bíblia e continuar batendo na tecla. Até porque é só a palavra de Deus. Às vezes não adianta a gente brigar, falar mal, é só a palavra, irmão. É através da pregação da palavra. Então é pela palavra, irmão, que a gente vai instruir essas pessoas. Ela não veio continuar, por isso mesmo que os irmãos não desistem. Imagina se os irmãos desistissem de convidar para a escola bíblica e de ir na casa dos irmãos de visitar, e teria desviado boa parte, irmão. Então a gente entristece, mas infelizmente o nosso dever é não desistir, é não desanimar, é você continuar batendo na tecla, continue chamando. Uma hora vai acontecer. E se você partir para agora e não acontecer, Deus vai levantar outro para continuar falando com ele no teu lugar lá, para dar continuidade à obra que você parou. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo, e nós cremos que Deus ele pode fazer a sua obra no coração dessas pessoas e ressuscitar de novo, né, e trazer de volta a vida. Então, 2.3, na área da evangelização e das missões. As Escrituras Sagradas mostram que a obra da evangelização e missões é central no Evangelho. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. É muito clara a necessidade espiritual do mundo. Infelizmente, o investimento na obra missionária ainda é muito pequeno. De um modo geral, gastamos mais com outros empreendimentos e objetos pessoais do que investimentos em missões e na evangelização das almas perdidas. Então isso é uma verdade, né? A gente não investe quase nada em missão, não evangeliza nada, né? Na realidade a gente não evangeliza quase nada. Estava conversando com os irmãos,
que as nossas igrejas no Brasil são igrejas pobres. Estava conversando com o Flávio esse dia, no carro. As nossas igrejas no Brasil são igrejas pobres na área da evangelização. Nós não evangelizamos. Não evangelizamos. A gente quer crescer a igreja, quer que a igreja enche, mas a gente não vai buscar o povo. Vai crescer como? Os líderes de missões, eu não sei quem é, mas ela está na escola bíblica dominical hoje de manhã. Então já começa por aí, né? Já começa por aí. É um problema sério que a gente está enfrentando na área da evangelização. Gente que não quer. Eu, inclusive, estou saindo do meu trabalho em breve por conta disso. Eu não sei quando eu evangelizei. Não sei quando eu fiz o evangelismo. Não sei quando. Trabalho à noite, durmo durante todo o dia. No outro dia eu trabalho de novo. Só tenho domingo para vir no culto. Não sei quando nós fizemos um evangelismo. Não pode. Quem foi chamado para a obra de Deus não pode se conformar com essa situação. Então eu espero que Deus levante aqui homens e mulheres corajosos para evangelizar. Evangeliza lá no teu trabalho, na tua casa. Evangeliza onde você estiver, mesmo que você não esteja no grupo, mas faça a tua parte, evangeliza. Evangeliza para que o Senhor possa salvar mais pessoas. 2.4. Deixa eu só conversar com os irmãos. Conversar na verdade não. Falar um pouquinho sobre esse 2.3, essa última parte desse ponto que diz assim: infelizmente o investimento na obra missionária ainda é muito pequeno, né? De um modo geral, gastamos mais com os outros empreendimentos e objetos pessoais do que investimos em missões e na evangelização das almas perdidas, né? Fala sobre investimento, fala sobre ofertar, né? Contribuir. Só que às vezes há uma falta de transparência, né? Para a qual o dinheiro que a gente oferta, ou dizima para a obra, a gente às vezes não sabe o que acontece. Para onde está indo esse dinheiro, qual missionário está recebendo. Eu acho que quando se tem um projeto missionário, tem que ter uma transparência para que as pessoas saibam, né, para onde está indo aquela oferta, aquele dinheiro que ele está investindo. Eu sei que a gente não tem que contribuir, né, com esse pensamento de querer, né, vou contribuir se eu ver, crer, ver para crer. Mas eu acho que tem que ter uma transparência, né? Então, assim, eu acho que tem muitas pessoas que às vezes deixam de contribuir porque não estão sabendo qual que é o fim daquela contribuição. O irmão concorda comigo? Eu concordo. Tem que ter uma transparência, tem que ver a obra. Eu às vezes eu converso com os irmãos aqui, até de missão já falei, a gente tira oferta para obra de missão, para os missionários, mas a gente não conhece quem são esses missionários. Eu vou ser sincero com os irmãos. Eu fico meio cabreiro, não estou falando que eu não contribuo, mas a gente precisa conhecer quem são esses missionários. Quem é esses missionários? Será que onde esses missionários estão, eles não têm internet para fazer uma live ao vivo, a gente transmitir para a igreja saber quem é, conhecer quem é o missionário, ele falar para a igreja? Às vezes a gente só recolhe a oferta para esse missionário, mas não conhece. Parece que não tem uma transparência, porque isso motiva as pessoas a contribuir também. Saber para onde não é verdade? É verdade, eu concordo. Os irmãos, o irmão Flávio, o irmão Reginaldo está certo. Então essa preocupação tem que vir dos líderes do departamento de missão, de procurar informação desses missionários que a gente ajuda, sustenta, entendeu? Como eu falei, deve ter uma internet, os irmãos devem ter algum celular lá, gravar um vídeo, mandar para a igreja, para a gente apresentar para a igreja ficar sabendo para onde que está indo aquele investimento que eles estão, né, contribuindo. É só um pensamento meu, assim, entendeu? Não, falando sobre missão, falando sobre uma esse assunto. realidade que os irmãos Flávio falou, juntamente com o irmão Reginaldo, que nós concordamos. Inclusive é isso que eu falo. Nesse momento a gente teria de ter aqui os líderes de missões para poder a gente pôr isso em pauta. Nós estamos na escola bíblica dominical, falando acerca da palavra de Deus, e são assuntos que estão sendo tratados aqui na nossa revista e a gente não pode negligenciar, são assuntos difíceis de falar. Às vezes as pessoas... No culto de missão, podia ter como tivesse um vídeo, o irmão Sim, lá. o missionário. Olha, irmão, aqui, ó, eu estou nos Estados Unidos,
coisa. Estão sendo sustentados. Sendo sustentado pelos irmãos, né? Então, ali os irmãos não estavam vendo ali, então era ali onde ia começar Deus trabalhar no coração dos irmãos e os irmãos abriam a mão. Já tem E falar assim, eu não posso ir, mas tu pode. Eu não posso fazer, mas tu estás, Senhor, me dando condições de eu mandar para ajudar. Porque não é fácil o missionário fazer e sair daqui o que ele faz. Mas para isso, ele não faz. Tem que ter a transparência. Porque, irmão, Wesley, veja só, a gente não está dizendo que esse dinheiro não está sendo investido na obra de missão. Mas a gente não conhece esses missionários que a gente está contribuindo. A gente precisa conhecer. Eu acho que isso incentiva, né, irmãos? Isso incentiva os irmãos a contribuir. Abre mão. Viu? Pode Então vamos encerrar aqui. Irmão César quer falar, é? Vai, César. Não, sobre o que os irmãos estão falando, é a realidade. Nós tivemos aqui na última vez um irmão da África, aquele neguinho. E naquele dia que ele esteve aqui, que ele transmitiu para a igreja a mensagem, ele falou tudo aquilo que ele passa lá na África, as condições com que ele evangeliza e prega o evangelho, como o evangelho é anunciado lá e como o evangelista eles se comportam naquela localidade. Eu lembro muito bem porque acho que foi uma das maiores ofertas que foi recolhida da igreja, porque a igreja viu, Pessoas veem, né? a igreja viu a necessidade que o irmão. A igreja ainda tem um monte de foto e vídeo dele aqui no celular. Tem um guarda ali, ó. Não, ali é outro. Eu tenho um monte de foto e vídeo dele aqui no meu celular. E ele mostrando, falava que mostrou na TV aqui. Isso, Foi Ricardo Máximo. isso mostra, eu lembro que naquele dia acho que foi recolhido uma das maiores ofertas para missões da igreja. Ele mostrou a comida que ele comia. O que ele fazia, mostrou ele no meio da África, junto com aquelas crianças praticamente comendo terra e aquela comida que ele levava daqui, né? Comendo barro misturado com água e sal e põe um espacinho no meio para dar ensalzada no gosto da terra, tudo para aquelas crianças comer. Ele no meio comendo junto com as crianças. Então isso conscientiza. Então aquilo conscientizou a igreja naquele dia e a igreja contribuiu com gosto, com vontade. Só que isso aí tem que ser uma preocupação de quem é responsável pelo departamento de missão. Então, aí a gente percebe que os caras não estão aqui. Eu não sei quem é. Não sei, realmente eu não sei quem são. Eu sei que não estão aqui. Eu não sei quem são os líderes de missões aqui. Mas infelizmente, irmãos, que Deus eu acho que, e inclusive a gente tem que ter consciência que Deus vai cobrar, irmão, da gente. Se eu sou um líder de missão e eu não faço a obra, eu não estou fazendo o que Deus colocou nas minhas mãos, é consciência de que Deus vai cobrar, irmãos. Deus vai cobrar porque a igreja cresce através da obra missionária. Se não fazemos a obra missionária, não tem alma sendo salva, irmão. A igreja não cresce, o reino de Deus não avança, irmão. Não avança, então, pelo amor de Deus, né? Continuando aqui no 2.4, eu espero que futuramente a gente possa ter um maior avanço na obra missionária e que eu futuramente possa estar, eu vou estar disponível sim, em nome de Jesus. Vou sair, inclusive eu estou até me afastando, provavelmente vou me afastar da empresa. Tive um problema com o hernia, vou fazer uma cirurgia agora, os irmãos olhem por mim, agendar uma cirurgia, provavelmente vou me afastar da empresa. Deus sabe de tudo, irmão. Vou me afastar da empresa e durante esse tempo eu quero me dedicar, falando com o Flávio, a gente evangelizar aqui, fazer culto no lar, porque infelizmente a gente não pode se acomodar, seguir o padrão dos outros irmãos. Eu espero que a gente possa trabalhar mais um pouco na obra. Tanto em casa, todo o tempo aí é outra coisa, né? Não dá para a gente trabalhar na obra de Deus o suficiente e dar lugar para os irmãos que estiverem disponíveis aí. 2.4. A falta de misericórdia pelos pecadores. Há uma negligência flagrante por parte de muitas igrejas na pregação do Evangelho. Isso é falta de misericórdia. A Bíblia mostra que Deus amou o mundo e não um grupo seleto e privilegiado. Ele quer salvar todos em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo. O nosso Deus é amor, longânimo e misericordioso. Ele não tem prazer na morte do ímpio. A ordem do Senhor Jesus é muito clara: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Vamos ler o 3 para nós encerrarmos. Nós temos um tempo aqui para encerrar, mas vamos ler aqui o 3.
cuidados na prática das boas obras. As boas obras devem glorificar a Deus. No Sermão do Monte, Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Nós já comentamos sobre isso aqui no início, sobre o mundo ver as nossas obras. Por isso, as obras de misericórdia devem ser feitas com humildade, sem buscar glória para quem as pratica. Falamos sobre isso. Assim, o Senhor ensinou como devemos ajudar o necessitado. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Nós já comentamos também sobre isso aqui, dando continuidade. 2. As obras de misericórdia são obras de amor. Elas são parte da prática do amor cristão, que, segundo Jesus, deve ser estendido até mesmo ao inimigo. Falamos sobre isso aqui. Embora te odeie e fale mal de você, você deve continuar praticando a obra de misericórdia da mesma forma. Nesse sentido, o apóstolo expressa esse ensino. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre sua cabeça. Somente com a graça de Deus e na força do Espírito Santo, o cristão pode cumprir o mandamento de amar o seu inimigo. 3. Obras de quem é salvo. Então não é de quem ainda vai ser, é de quem já foi salvo por Jesus. Tiago diz que as obras dos salvos devem ser a expressão da fé, a qual sem elas de nada aproveita. Então nós falamos aqui que as obras que nós praticamos demonstram que nós fomos salvos e expressa a nossa fé. Quando nós praticamos boas obras, o mundo entende que nós fomos salvos e ao mesmo tempo, pelas obras que praticamos, o mundo está vendo que nós temos uma fé viva em Cristo Jesus. Ele exemplifica esse ensino referindo-se ao caso de um irmão ou uma irmã, carentes, sendo despedidos de mãos vazias. Neste caso, nenhum proveito se materializa e conclui. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Segundo Tiago, as obras é o testemunho da fé perante os homens. A nossa conclusão: nós somos salvos pelas boas obras, mas praticamos, não somos salvos pelas boas obras, mas praticamos porque somos salvos. Precisamos testemunhar nossa fé ao mundo por meio das obras. Logo, devemos realizar as obras de misericórdia no âmbito material e espiritual. O nosso Deus amou o ser humano por inteiro. Este tem necessidade no corpo e na alma. As obras de misericórdia são um testemunho bíblico da nossa fé. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos.